Muito bem, pessoal. Vamos agora ao primeiro capítulo do estudo das funções logarítmicas, e nós vamos ver agora a definição de logaritmo, tá? Bem, ao final da aula, por favor, não esquecer de dar um like, de inscrever-se e bater o sininho, caso você tenha gostado do nosso canal Azimuth Matemático. Os ícones utilizados são exercício para casa, resolver com calculadora, utilizar um software, aplicação com Excel, tópico de história da matemática e quando for muito importante. Quando for uma piada, podem rir se quiserem. Bem, a invenção dos logaritmos. Nos séculos XVI e XVII, com a evolução do conhecimento científico, da astronomia e navegação particularmente, tornou-se necessário desenvolver processos que simplificassem os cálculos aritméticos, que eram muito trabalhosos. E, então, eram arduamente executados, mas nem sempre muito precisos. Então, por exemplo, surgiram as barras de Napier. Os logaritmos como instrumento de cálculo serviam a essa simplificação por transformar multiplicações e divisões em somas e subtrações. John Napier, que viveu de 1550 a 1617, John Napier, também conhecido dessa forma, criou o logaritmo de n igual a L maiúsculo, termo criado a partir do latim, onde logos significa razão e aritmos significa números. O n seria 10 elevado a 7 multiplicado pela potência L de 1 menos 1 sobre 10 elevado a 7. O livro onde publicou sua descoberta foi o Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio. Just Burde, que viveu de 1552 a 1632, seguiu um caminho similar a John Napier. Porém, ao invés de trabalhar com números pouco menores que 1, trabalhou com números pouco maiores que 1. E veio Henry Briggs, que viveu de 1561 a 1630. Adaptou o trabalho de Napier para o molde atual de trabalhar com logaritmos. Bem, aqui estão algumas das aplicações das funções exponenciais e logarítmicas. A proliferação de bactérias, a radioatividade, terremotos, epidemias, matemática financeira e por aí vai. Na inversão de funções, a gente aprende que trocamos o x pelo y e o y pelo x, e posteriormente explicitamos o y. Assim, partindo da função exponencial y igual a elevado a x, chegaríamos a x igual a elevado a y. Para isolar o novo y, eu recorro a uma nova função, que é o log de x na base a. Nós já sabíamos do estudo das funções exponenciais, por definição, que o a é maior do que zero e diferente de 1. Isso vai continuar da mesma forma. Então, nós temos a nova função, que é a inversa da exponencial, que é y igual a log de x na base a. Nessa função, o y é o logaritmo, a é a base e x é o logaritmando ou antilogaritmo. A condição de existência de um logaritmo deriva de sua inversa exponencial. Assim, nós temos que o x é maior do que zero, e o a maior do que zero, e o a diferente de 1. Definição de logaritmo. Sabendo que log de x na base a igual a y, então x igual a elevado a y, supondo-se todas as condições de existência atendidas. Então, vamos calcular os logaritmos abaixo utilizando a definição. Temos todos esses exemplos aí, eu vou resolver um por um para vocês, tá? Vamos à solução. Bom, eu quero saber o log de 64 na base 2. Então, chama isso de y e, aplicando a definição, teremos 2 elevado a p igual a 64. 64 pode ser fatorado como 2 elevado a 6. Então, se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, o p é igual a 6. Bem, agora o log de 1000 na base 0,1 igual a p. Você pode colocar a letra que você quiser. Eu estou colocando p, nenhum problema.
Então, 0,1 elevado a p igual a 1000. Bom, 0,1 é 1 sobre 10. Tudo isso está elevado a p, igual a 1000. Bom, 1 sobre 10 é 10 elevado a menos 1, que vai ficar dentro do parênteses elevado ao p. E o 1000 é 10 elevado a 3. Mantendo a base 10 e multiplicando o menos 1 pelo p, vai ficar 10 elevado a menos p igual a 10 elevado a 3. Bases iguais, expoentes iguais. Então, menos p é 3 e o p é menos 3. Agora, a letra C. Log de 81 na base raiz de 3 igual a p. Então, raiz de 3 elevado a p igual a 81. A raiz de 3 é 3 elevado a meio. E 81 é 3 elevado a 4. Então, vai ficar 3 elevado a p sobre 2 igual a 3 elevado a 4. Mesma coisa, bases iguais, expoentes iguais. Então, p sobre 2 é 4 e o nosso p é 8. Creio que não tenha havido nenhuma dificuldade. Vamos prosseguir, fazendo mais exemplos. Log de 3 raiz de 3 na base 1 nono igual a p. Então, 1 nono elevado a p igual a 3 raiz de 3. Bom, ocorre que 1 nono é 1 sobre 3 ao quadrado. E 3 raiz de 3 é 3 elevado a 1, que está oculto, multiplicado por 3 elevado a meio. Então, fica 3 elevado a menos 2, tudo isso elevado a p, igual a 3 elevado. Você vai manter a base e somar os expoentes. Então, vai ficar o 1 que está oculto, mais um meio no expoente. Então, 3 elevado a menos 2p, igual a 3 elevado a 3 meios. Então, menos 2p é 3 meios, e o p é menos 3 quartos. É a nossa resposta. Agora, a letra E. Log de 5 na base 5. Então, 5 elevado a p é igual a 5 elevado a 1. Então, p é 5. O p, no caso, vai ser 1. Veja bem, quando eu tiver alguma coisa do tipo log de A na base A, podemos concluir que já vai dar 1. Tá? Mas isso nós vamos falar na aula que vem. Sempre que o logaritmando e a base forem iguais, o resultado do log vai dar 1. Bom, agora log de 1 na base 8. Vou chamar de p. Então, 8 elevado a p igual a 1. No lugar do 1, eu coloco 8 elevado a 0. Então, o p vai dar 0. Outra conclusão que podemos tirar é o seguinte. Log de 1 em qualquer base dá sempre 0. E agora log de 3 elevado a 4 na base 3. Bom, eu vou ter agora que o 3 elevado a p vai dar 3 elevado a 4. Então, o p dá 4. Conclusão que podemos tirar daí. Log de A elevado a n na base A vai dar n. Mas isso vai ficar para a aula que vem. Só estamos adiantando aquilo que vai acontecer. Ok? Bom, agora a letra H. Log de 1 sétimo na base 7 igual a p. Então, 7 elevado a p é 1 sétimo. 7 elevado a p é 7 elevado a menos 1. Então, o p dá menos 1. Bem, nós poderíamos fazer isso de outro jeito, pensando no que aconteceu na letra G. Nós poderíamos olhar para o log de 1 sétimo na base 7 como log de 7 elevado a menos 1 na base 7. Na letra G sobreviveu o expoente, ali sobrevive o menos 1. Então, podemos fazer por aí também. Prosseguindo. Eu quero saber agora quanto dá 6 elevado a log de 3 na base 6. Quero saber quanto dá E elevado a log de 5 na base E. Quero saber quanto é que dá na letra K 100 elevado a log de 5. Quando eu não menciono a base é 10. E L, log de 2 na base 81 é o expoente do 3. Quero saber quanto é que dá isso. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vou chamar o 6 elevado a log de 3 na base 6 de P. E vou chamar esse cara que está no expoente aí, o log de 3 na base 6 de Q. Então, nós vamos ter 6 elevado a Q igual a P. E onde tem log de 3 na base 6 igual a Q, eu vou fazer 6 elevado a Q igual a 3. Ora, eu tenho 6 elevado a Q, que é P. E tenho 6 elevado a Q, que é 3. Então, o P é 3. Então, já podemos deduzir daí o seguinte. A elevado a log de B na base A dá B. Certo? Por exemplo, na letra J, eu já sei que vai dar 5. Por quê? Eu tenho o número de Euler ele na base, e na base do logaritmo também é o número de Euler. Então vai dar 5. Agora vamos ver. E elevado a log de 5 na base E eu chamo de P. Log de 5 na base E eu chamo de Q. Então E elevado a Q igual a P. E E elevado a Q igual a 5. Ora, E elevado a Q dá P e E elevado a Q dá 5. Então o P é 5. Muito bem. Agora, 100 elevado a log de 5. Quero lembrar que log de 5, quando eu não menciono a base é 10.
Então fica 10 elevado a log de 5 na base 10 ao quadrado. Eu troquei o 2 e o log de 5 de posição. Eu chamei de P. E o log de 5 na base 10 chamei de Q. Então ficou 10 elevado a Q, elevado ao quadrado, tudo isso igual a P. E 10 elevado a Q é 5. Então 5 ao quadrado é P e o P é 25. Na aula que vem poderemos fazer esse problema de uma maneira bem mais rápida. Dessa vez eu estou mostrando qual seria o caminho das pedras, tá? Bom, agora 3 elevado a log de 2 na base 81. Eu chamo 3 elevado a log de 2 na base 81 de P. Então o meu resultado é o P, que eu quero descobrir. E o log de 2 na base 81 é Q. Então o que eu vou fazer? 3 elevado a Q é igual a P. E 81 elevado a Q é igual a 2. Ora, 81 elevado a Q é a mesma coisa que 3 elevado a 4, entre parênteses, elevado a Q é igual a 2. Então, 3 elevado a 4Q é 2. Eu estou trocando o Q e o 4 de posição. Bom, mas o 3 elevado a Q é o P. Então, P4 é 2 e o P é mais ou menos raiz quarta de 2. Agora, um detalhe. Poderia, numa primeira análise, ser mais ou ser menos, né? Então, ser raiz quarta de 2 ou menos raiz quarta de 2. Só que o P é o resultado do 3 elevado a um certo número. Então, ele tem que dar positivo. A resposta negativa está sendo descartada, portanto. Ok? Bom, agora o exemplo 2 é todo para casa, no mesmo molde que o exemplo 1. Tá? Então, vocês fazem para casa do jeito que eu ensinei a resolver. Essas são as respostas dos exercícios que eu deixei para casa. Bem, a piada de hoje. Calculadora na geladeira. Para quê? O Einstein agora tem tudo friamente calculado. Bem, agora vejamos o antilogaritmo. Sejam A e B números reais positivos, onde A é diferente de 1, se o logaritmo de B na base A é x, então B é o antilogaritmo de x na base A. Simbolicamente, nós temos log de B na base A implica em B igual a antilog de x na base A. Convém saber alguns logaritmos de cabeça na solução de problemas. Então, pela figura, nós temos ali que o log de 2 é aproximadamente 0,3, mais precisamente 0,301. E o log de 3 seria um valor próximo de 0,5, seria 0,477. Eu não estou mencionando a base, então a base do log é 10. Okay? Antigamente se usava uma coisa chamada tábua de logaritmos. Atualmente isso não se usa mais. Então hoje nós temos a calculadora como forte aliado. Forte aliada, né? Bem, o exemplo 3. Os exemplos A, C e D eu vou fazer agora. E os exemplos B e E ficam para casa e as respostas aí estão. Muito bem. A igual a log de 0,00001 na base 10 mais log de 128 na base 2. As bases estão diferentes. Então, o que eu tenho que fazer é chamar a primeira parcela de x e a segunda de y. Vamos aplicar a definição de log. Então, fica 10 elevado a x igual a 0,00001. E 2 elevado a y igual a 128. Bom, o 0,00001 é o 10 elevado a menos 5. Então, eu já sei que o x vai dar menos 5. E o 128 é 2 elevado a 7, então o y vai dar 7. Mas eu quero o A que vai ser o x mais o y. Eu já calculei os dois, agora é só somar. Menos 5 com 7, e o A vai dar 2. Tranquilo, né? Agora a letra C. Antilog de 4 na base 3. É fácil. Você vai fazer 3 elevado a 4 simplesmente. Vai dar 81. E o antilog de 5 na base meio? Vai dar 1 meio, entre parênteses, elevado a 5. Então, 1/32 avos. Não tem dificuldade no cálculo do antilog. É um pouco difícil encontrar isso nos livros, mas ainda existe. Exemplo 4. Calcule o valor de x nas equações abaixo. As letras A, C e D eu vou fazer. B e E fica para casa. E as respostas estão aí do canto direito. Vamos à solução. Não é preciso ser gênio para matar essa. Letra A. Log 16 na base x igual a 2. Então, x ao quadrado é 16. Então, x é mais ou menos 4. Bom, só que o x estando na base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1.
então o menos 4 está fora. A única solução é x igual a 4. A letra C, log de x na base meio igual a 2. Então, 0,5 ao quadrado vai dar o x. Então, x é 0,25. Nenhum problema. Esse x tem que ser positivo. Bem, agora antilog de x na base 0,3 igual a 100 nonos. Então, 0,3 elevado a x igual a 100 nonos. 0,3 é 3 sobre 10, que está elevado ao x, igual a 10 terços ao quadrado. Reparem que eu tenho do lado esquerdo 3 sobre 10 e do lado direito 10 sobre 3. Está justamente o inverso. Então, o que eu faço? No segundo membro, eu troco de posição o 10 e o 3, mas o expoente se torna negativo, então vira menos 2. Agora as bases estão iguais, então é só igualar os expoentes, x igual a menos 2. Bem, agora vamos falar um pouquinho de história da matemática, ou até da ciência, falando sobre um personagem chamado Charles Francis Richter, que viveu de 1900 até 1985. Ele criou a escala Richter. A escala Richter foi criada em 1935. Ele era do Instituto Tecnológico da Califórnia e analisou as ondas sísmicas e coletou números de vários terremotos anteriormente registrados. Essa escala foi desenvolvida para medir a magnitude dos terremotos, que consiste no ato de quantificar a energia liberada no foco do terremoto. Essa escala é teoricamente infinita e se inicia no grau zero. Nunca ocorreu um terremoto de intensidade maior ou igual a 10. A escala Richter se baseia nos logaritmos. Isso faz com que um terremoto de magnitude 6 produza efeitos 10 vezes maiores que outro de intensidade 5, por exemplo. Os terremotos mais violentos já registrados atingiram 9,2 graus no Alasca, Estados Unidos, em 1964, numa região pouco habitada, e 9,5 graus no Chile, em 1960, numa região muito povoada, causando a morte de cerca de 5.700 pessoas e ferindo mais de 2 milhões. Aí nós temos, na escala da esquerda para a direita, o que acontece em cada intensidade de terremoto na escala Richter. Se eu tiver um terremoto entre 3,5 e 5,4, o terremoto é percebido, mas causa poucos danos. Entre 5,5 e 6 já produz danos a edifícios. De 6,1 a 6,9 é muito perigoso para áreas populosas. De 7 a 7,9 pode causar grande destruição. E acima de 8 tem potencial para dizimar cidades inteiras. Bem, o exemplo 5 é um exemplo de aplicação da escala Richter. As indicações R1 e R2 de dois terremotos estão relacionadas pela fórmula abaixo. R1 menos R2 e log igual a log de M1 sobre M2. A base não está mencionada, então a base é 10. Sendo M1 e M2 as energias liberadas pelos terremotos sob a forma de ondas que se propagam pela crosta terrestre. Houve dois terremotos, sendo um correspondente a R1 igual a 8 e o outro R2 igual a 6. Qual o valor da razão M1 para M2? Vamos resolver. A resposta é 100, mas a solução aí está. R1 é 8, R2 é 6. A fórmula dada no problema é essa. Então vai ficar 8 menos 6 igual a log de M1 sobre M2. Então nós vamos ter que o log de M1 sobre M2 é 2. Então M1 sobre M2 vai dar o 10 que está oculto ali na base do logaritmo, elevado ao quadrado. Então vai ficar M1 sobre M2 igual a 100. Bem, agora o exemplo 6, que também fala sobre a intensidade de terremoto, vocês vão fazer para casa, tá? Para medir a intensidade de um terremoto, é utilizada a escala Richter, onde a intensidade é dada por I igual 2/3 de log de E sobre E0. Considere E a energia em kWh liberada pelo tremor em E0 e E0 um valor padrão. Foram observados dois terremotos, onde a intensidade do primeiro foi 3,6 e do segundo 5,6. A energia liberada pelo segundo terremoto foi quantas vezes a energia liberada pelo primeiro? A resposta é 1000 vezes, tá? Outra coisa que se utiliza, outra atividade que se utiliza logaritmos é para medir a intensidade do som. O som que nós ouvimos são ondas sonoras produzidas por vibrações de partículas do meio. Ao acontecer uma explosão num dado ponto, as moléculas do ar em volta desse ponto são comprimidas e vão propagando ao longo dos meios materiais.
Então, nós temos ali um aparelho chamado decibelímetro para medir a intensidade do som. Nosso ouvido, ao ser atingido por essa onda sonora, converte a variação de pressão no ar em estímulo nervoso, que ao alcançar o cérebro provoca uma sensação auditiva que é o som. A classificação do som como forte ou fraco está relacionada ao nível de intensidade sonora medida em watts por metro quadrado. Então nós temos um gráfico aí, por exemplo, onde no eixo horizontal nós temos a frequência e no eixo vertical a intensidade do som medida em decibéis. Então, por exemplo, se eu pegar uma frequência de 2.000 Hz com 60 decibéis, vai dar uma zona de conversação, vai dar dentro dessa área que está medida com a cor azul clara. Se eu tiver, por exemplo, uma frequência de 200 Hz para uma intensidade de 130 decibéis, já vai dar um som doloroso para o ouvido humano. Tá? Se eu tiver, por exemplo, 100 Hz com 20 decibéis, é uma zona inaudível para o ouvido humano. Tá? E daí por diante. Bem, a exposição a níveis sonoros superiores a 80 decibéis pode causar lesões irreparáveis ao aparelho auditivo, ocasionando desvios de personalidade, fadiga, neurose e até psicoses. A tabela ao lado mostra o tempo máximo que uma pessoa pode ficar exposta a ruídos contínuos ou intermitentes, de forma a evitar lesões irreversíveis ao ouvido. Então, no nível sonoro 85 decibéis, o tempo máximo de exposição é 8 horas. No nível sonoro 100, por exemplo, o tempo máximo é 1 hora. E daí por diante, como você pode ler nessa tabela. O decibelímetro é o aparelho digital para medir a intensidade sonora. Tá? O exemplo 7 é para casa. Seja beta a altura de um som, medida em decibéis. Essa altura beta está relacionada com a intensidade do som I, pela expressão abaixo, na qual a intensidade padrão I0 é igual a 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Observe a tabela a seguir, onde os valores de I foram aferidos a distâncias idênticas das respectivas fontes de som. Então nós temos ali as fontes de som, turbina, amplificador de som, triturador de lixo, TV, e a intensidade em watts por metro quadrado. Se há risco de danos ao ouvido médio a partir de 90 decibéis, quais fontes da tabela possuem intensidade de som na faixa de risco? Vocês vão fazer para casa. A resposta é turbina e amplificador de som, mas vocês têm que efetuar um cálculo para poder concluir isso. Vocês vão fazer para casa. A nossa bibliografia para preparar essa aula foi essa que vocês estão vendo. Se vocês gostaram da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube Azimuth Matemático. Até a próxima aula e bom final de semana.